Olá, bem-vindos ao nosso curso de Física. Esta é a nossa segunda aula referente à mecânica. Tá? Nós fizemos a primeira aula, essa é a segunda aula. Bom, vocês ainda lembram da primeira aula? Mecânica é a área da física que se divide em duas partes, a cinemática e a dinâmica. Cinemática, o próprio nome já diz, né? Vem lá de cinema, tem a ver com o movimento. E a dinâmica tem a ver com aquilo que coloca os objetos em movimento. Então, a cinemática ela vai estudar o movimento puro e simples, sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, o objeto está se movendo, está percorrendo ali um espaço, num determinado intervalo de tempo, tem velocidade, tem aceleração e etc. A gente vai estudar o movimento dele, mas sem se preocupar com o que colocou ele em movimento, se ele foi arremessado, se foi jogado, se tem alguma coisa colocando ele em movimento. Já a dinâmica é ao contrário, ela vai se preocupar com aquilo que coloca o objeto em movimento. E aí nós vamos estudar já a aplicação de força e aquelas três leis de Newton, né? Lei da inércia, a lei da proporcionalidade, força igual a massa vezes aceleração, e a lei da ação e da reação, tá? Então, aqui, só para que fique bem claro, a cinemática estuda o movimento sem se preocupar com as causas dele, a dinâmica vai estudar as causas do movimento, né? O que colocou o objeto em movimento. Nessa segunda aula de cinemática, nós vamos estudar a velocidade e, consequentemente, o movimento uniforme e o movimento retilíneo e uniforme. Bom, os conceitos fundamentais que nós passamos na aula passada foram esses aqui: o referencial, movimento, repouso, trajetória, deslocamento, ponto material e corpo extenso. Referencial, só para relembrar, é o ponto que determina se o objeto está em movimento ou repouso, ou seja, não tem como eu determinar se um objeto está em movimento ou repouso sem saber em relação ao que, em relação a quem, ou seja, qual é o referencial. O próprio conceito de movimento já diz. O que é movimento? É a mudança de posição para se aproximar ou se afastar do referencial, ou seja, do ponto de referência. Repouso é quando a posição de um determinado objeto não se altera em relação a um referencial. Então, para determinar se o objeto está em movimento ou repouso, precisamos do referencial e nós vimos isso na última aula. A trajetória, eu vou precisar dela para a aula de hoje, é uma linha que determina as diversas posições do objeto ao decorrer do tempo. Então, aqui tem a ver também com o deslocamento dele, né? O que é o deslocamento? É a distância percorrida entre o espaço inicial e o espaço final da trajetória. Ponto material, nós vamos utilizar primeiro nas nossas aulas o ponto material, ou seja, um pequeno ponto que as dimensões deles não vão interferir no estudo do movimento. Já o corpo extenso, não. As dimensões deles interferem sim no cálculo do movimento. Aqui a gente pode considerar um trem, né, um grande comboio de trem, onde o tamanho do trem, né, dos vagões juntos, mais a locomotiva, vão interferir, né, na questão do estudo do movimento. Então, o tamanho passa a ser considerável. Então, é o corpo extenso. O pequeno ponto, que é o que nós vamos estudar aqui nesta aula, seria o ponto material. Então, vamos lá, vamos pegar aqui alguns conceitos que têm a ver com essa questão do deslocamento, que nós vamos usar no movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme. Primeiro, a trajetória, né? Então, a trajetória é essa linha que vai determinar as diversas posições do objeto no decorrer do tempo. Então, tem uma linha aqui, começa aqui do zero, né? Como se fosse uma régua, digamos assim, à direita do zero, 1, 2, 3, 4, 5, etc., né? Até o infinito. E à esquerda do zero, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, até também o menos infinito. O marco zero, ele é a origem
de uma determinada sequência numérica. Então, se a gente tiver, por exemplo, essa escala aqui, o ponto zero, o marco zero, seria exatamente aqui no zero. Então, a partir daqui é que nós vamos contar as distâncias, ou para a direita ou para a esquerda. Quem mora em São Paulo, por exemplo, para se medir a distância entre as cidades de São Paulo, eles consideram como marco zero a Praça da Sé. Para quem mora em Recife, lá na beira do rio, lá do mar, também tem lá um monumento, que é o Marco Zero, e assim por diante. Aqui em Porto Velho, eu sou daqui de Porto Velho, o nosso Marco Zero fica ali onde nasceu a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, onde nasceu a cidade, ali no que nós chamamos aqui de Prédio do Relógio. Vamos considerar aqui, a título de exemplo, de ilustração, um movimento para a direita. Então, eu vou ter o meu ponto inicial, que nós vamos chamar de S0, então, o espaço inicial, ou ponto inicial, ou ponto de partida, seria aqui no -4. Eu estou colocando no -4, mas pode ser em qualquer lugar, inclusive no zero. Ele pode iniciar a viagem dele do zero. Ou poderia iniciar a viagem do 3, do 4, tanto faz, qualquer lugar. Peguei aqui aleatoriamente. E vamos pegar o ponto final, o espaço final, como se fosse lá no 8. Também de forma aleatória, poderia ser qualquer outro valor. O espaço final, que é o ponto de chegada, do objeto que está se deslocando, a gente chama de S. Então, o objeto está aqui no -4, ele vai iniciar o movimento dele aqui, seria o espaço inicial. Ele vai se deslocar, vai andar para a direita, até chegar nesse outro ponto aqui, que vai ser o ponto de chegada dele, o espaço final, a posição final dele. Tá? Depois, se a gente quiser calcular quanto ele se deslocou, a gente vai ter o chamado ΔS, ou deslocamento. Essas letras são convenções, pode ser qualquer outra letra. Tem muitos autores que preferem X, X0, X, ΔX e assim por diante. Eu prefiro trabalhar com essas nomenclaturas. Bom, se eu quiser saber qual foi o deslocamento dele, eu vou ter que ele estava aqui no -4 e foi lá até o 8. Então, eu poderia contar nesse caso aqui, que está fácil, visualmente, o deslocamento dele. Então, ele saiu daqui para cá, foi 1, daqui para cá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o deslocamento dele foi 12. 12 o quê? 12 unidades de medida, pode ser 12 metros ou 12 quilômetros, e assim por diante. A gente pode calcular também pelo deslocamento, ΔS, que é o espaço final menos o inicial. Então, poderia pegar aqui o 8 menos o -4. Lembra que ele está numa posição de negativo, de -4. Aí, 8 menos -4, menos com menos dá mais, vai ficar 8 mais 4, 12, que é o que a gente contou aqui no visual. Agora, tem muitos exercícios, aí principalmente no Enem, que não dá para a gente fazer essa contagem no visual. Ele vai só dizer onde ele estava e onde ele chegou, então a gente vai ter que calcular dessa forma. O tempo que ele saiu, quando você olhou no relógio, ele está saindo agora, nesse momento. Você olha no relógio, vê lá quantas horas está marcando no relógio, esse é o tempo inicial, o tempo de partida. E quando ele chegar lá no espaço final dele, no ponto final, você vai ter o tempo final, que é, olhando no relógio, esse horário foi o horário que ele chegou. Se a gente quiser saber o tempo, o deslocamento, o tempo que ele gastou para se deslocar, nós chamamos de variação do tempo, ou ΔT, é o mesmo procedimento do deslocamento, do ΔS. Você vai pegar o T menos o T0, o tempo que ele chegou, quando você olhou no relógio lá, e aqui quando ele saiu. Por exemplo, se ele saiu daqui às 13 horas, o tempo inicial dele seria 13. Chegou lá às 15 horas,
Quanto tempo ele gastou? Saiu 13, chegou 15, gastou 2 horas. O cálculo é o tempo final, 15, menos o tempo inicial, 13. 15 menos 13, 2 horas também. E aí a gente chega na velocidade. A velocidade é exatamente aquilo que vai medir a rapidez com qual o objeto se desloca, né? Seria esse V aqui, a velocidade. Vamos fazer alguns exercícios aqui só mentalmente, para que vocês entendam. Vamos imaginar aqui, ó, ele andou aqui de deslocamento, nós já medimos, foi 12. Vamos imaginar que sejam quilômetros, né? 12 quilômetros. Ele saiu às 13 horas e chegou lá às 15 horas. Então, para percorrer esses 12 quilômetros, ele gastou 2 horas. Aí eu pergunto, se eu tivesse um outro cidadão que saísse daqui às 13 horas e chegasse aqui às 14 horas, qual que foi mais rápido, né? Qual que chegou mais rápido? Os dois saíram às 13 horas, um chegou às 14, o outro chegou às 15 horas. Então, o que chegou às 14, né, chegou primeiro, dá a impressão para a gente que ele foi mais rápido, né? E aí vocês vão entender como rapidez, velocidade. Então, vocês percebem que quanto menor o tempo, né, o que fez mais rápido e menor tempo, é o que tem maior velocidade, é o mais rápido. Então, a gente percebe que quanto maior o tempo, menor a velocidade, né? Então, a gente vê que são inversamente proporcionais. É por isso que na fórmula, né, eu vou desconsiderar esse ponto aqui agora, e vamos considerar esse outro aqui. Vamos imaginar que o tempo é o mesmo, tá? Só que agora aumentou o espaço. Então, ele tinha percorrido 12 quilômetros em 2 horas. Agora, eu vou manter as mesmas 2 horas, só que agora ele vai percorrer 14 quilômetros. Então, para ele percorrer uma distância maior, né? Percorrer 2 quilômetros a mais, mantendo o mesmo tempo de 2 horas, é bem lógico que ele vai ter que ter velocidade maior, senão ele não consegue andar 2 quilômetros a mais, mantendo as mesmas 2 horas, o mesmo tempo. Então, a gente percebe que quanto menor o tempo, maior a velocidade, são inversamente proporcionais, e quanto maior o espaço percorrido, ΔS, maior também é a velocidade. Então, a gente chega nessa fórmula, velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, diretamente proporcional ao espaço e a velocidade inversamente proporcional ao tempo. Por isso que a fórmula é espaço sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é S menos S0 e o ΔT é T menos T0. E aqui você pode brincar com essa fórmula, né? Jogar o tempo para cá, o espaço para lá, ou leva o tempo, traz a velocidade. Aqui é uma fórmula, você já tem facilidade aí na matemática para brincar com essa fórmula. Vamos considerar aqui, agora, mostrando para vocês os cálculos, conforme a gente brincou ali, na imaginação. Então, vamos calcular direitinho aqui, ó, o espaço percorrido por ele, nesse exemplo aqui, que ele vai sair do menos 4, chegar no 8. Então, S menos S0. Seria 8 menos menos 4. Menos com menos dá mais, 8 mais 4, 12. Mas a gente conta também, no visual aqui vai dar 12 também. O tempo seria o tempo inicial menos o tempo final menos o tempo inicial. Aí eu tinha falado que ele chegava lá às 15 horas, tinha saído às 13, 15 menos 13, 2. Se a gente fosse calcular a velocidade, né, seria 12 dividido por 2, ΔS sobre ΔT, variação do espaço, variação do tempo. 12 dividido por 2, 6, né? Eu estou usando quilômetro e hora, 6 quilômetros por hora. No segundo exemplo, né, eu avancei mais 2 quilômetros, aí eu já tenho o meu espaço final é o 10 e o inicial o menos 4. Então, 10 menos 4, menos com menos dá mais, vai dar 10 mais 4, vai dar 14. E o tempo, né, a gente não mudou, é o mesmo tempo, então seria 15 menos 13, 2 horas. Fazendo aqui o cálculo,
14 dividido por 2, 7 km por hora. Então, é aquilo que a gente analisou lá atrás. Se eu vou aumentar a distância, né, e manter o mesmo tempo, eu tenho que ter velocidade maior. Então, velocidade e espaço são diretamente proporcionais, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Outro detalhe interessante para a gente entender o movimento uniforme e o movimento retilíneo uniforme é a questão do movimento para a direita e movimento para a esquerda. Quando a gente tem um objeto andando para a direita, a gente considera que a velocidade dele é positiva, é uma convenção, e o nome do movimento, quando ele desloca para a direita, que tem velocidade positiva, é chamado de movimento progressivo. Quando ele está andando para a esquerda, observa que aqui era espaço inicial, aqui é final. Agora, andando para a esquerda, esse aqui passa a ser o espaço inicial e aquele o final. Então, ele sai daqui e vai para lá, ele está andando para a esquerda. Quando o movimento é para a esquerda, a gente considera, né, por convenção, que a velocidade é negativa e o movimento ele é retrógrado. Então, todo corpo que tiver velocidade negativa, o movimento dele é retrógrado, e todo corpo que tiver velocidade positiva, o movimento é progressivo. Sempre que ele tiver velocidade positiva, ele está movimentando para a direita. Quando ele tiver velocidade negativa, ele está movimentando para a esquerda. E lembra, movimento progressivo e movimento retrógrado. Observa que, às vezes, a mente da gente trai a gente, né? Porque o movimento progressivo, o contrário, né, seria regressivo, mas não é. Para a direita, velocidade positiva, o movimento é progressivo, para a esquerda, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Depois a gente vai acrescentar mais 2 itens aqui, quando a gente estiver tratando de aceleração, mas, por enquanto, não vamos mexer com aceleração. Bom, o Sistema Internacional de Unidades, criado em 1960, ele vai trazer para a gente as grandezas, né, o nome dela e o símbolo. Em 1960 foi criado esse sistema para poder uniformizar, para que os diferentes países, quando fossem fazer as suas pesquisas, as suas matérias, pudessem usar a simbologia, né, e a nomenclatura que pudesse ser compreendida por todos. Então, criou-se, né, o Sistema Internacional de Unidades, foi adotado, convencionado essas unidades. Então, o comprimento no Sistema Internacional de Unidades é metro, o símbolo é um M minúsculo, né? Embora a gente use muito aqui no Brasil quilômetro, mas lembra que no Sistema Internacional de Unidades é metro. Lembra que agora há pouco eu usei o exemplo lá é em quilômetro, mas no Sistema Internacional é metro. Massa é em quilograma, o kg, o tempo é em segundos, o S minúsculo. Aí vem os outros, intensidade de corrente elétrica, o ampere, a temperatura é Kelvin, né? A temperatura aqui no Brasil a gente usa em graus Celsius, nos Estados Unidos é em Fahrenheit, mas a convenção internacional é o Kelvin. A quantidade de matéria é o mol, né, lá de moléculas. A intensidade luminosa é a candela, o CD. Mas o que interessa para a gente aqui é o comprimento e o tempo, que é o que a gente vai usar, né, o espaço e o tempo. Então, seria metro e segundo. Então, a velocidade seria metro por segundo. Outro detalhe bem interessante também nessas medidas é quando você está estudando o metro, que é a unidade padrão, né, um metro, você tem os multiplicadores, né, para cima, multiplicando por 10, e para baixo, dividindo por 10. E aí vai mudando os nomes, eu vou mostrar já já o porquê disso. Aí nós, multiplicando o metro por 10, eu passo a ter o decâmetro, né? Seria deca de 10 metros, mas a língua portuguesa fala que a gente tem que acentuar todas as palavras proparoxítonas. Então, ao invés de deca, metro, né, 10 metros, seria decâmetro. Multiplicando por 100, seria o hecta, né, o hectômetro, o hectômetro. E por 1000 seria o quilo, né? Quilômetro. Então, 1000 é o quilo. Eu vou mostrar isso já já para vocês.
Para baixo tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Divide por 10, divide por 100, divide por 1000. Aí, se você quiser trabalhar com área, é só lembrar que tudo é ao quadrado. Então, enquanto o quilômetro era 1000, se você pegar 1000 elevado ao quadrado, já vai dar isso aqui, ó. Tá? Se você quiser trabalhar com o volume, aí você tem que pegar o 1000 e elevar ao cubo, né? Então, são as mesmas regras, só lembrando, né, que aqui é ao quadrado e aqui é ao cubo. Então, você tem que fazer aí as devidas multiplicações. E a velocidade no Sistema Internacional de Unidades, apesar de usualmente a gente trabalhar o quilômetro por hora, no Sistema Internacional metros por segundo. E para converter de um para o outro, é bem simples e tem muitos exercícios que vão exigir que a gente faça essa conversão, né? Então, a conversão é muito simples. 1 metro por segundo vai ser igual a 3,6 quilômetros por hora. Como é que chega a esse cálculo? Lembrando que o quilo é 1000, né? 1000 metros, e uma hora tem 3.600 segundos. Você dividindo 3.600 por 1000 vai dar 3,6 quilômetros por hora. Então, se você tiver em metro por segundo, quiser passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Se tiver em quilômetros por hora, quiser passar para metro por segundo, divide por 3,6. Aqui estão alguns exemplos. 5 vezes 3,6, 18. Ou 18 dividido por 3,6 vai dar 5. 10 vezes 3,6, 36. Ou 36 dividido por 3,6, 10, e assim por diante. Aqui está uma tabelinha daquilo que eu estava falando, né? Você tem a unidade principal, que é o metro, para cima, né? Multiplicando por 10, 10, 10, 10, a gente vai ter o decamέτro, né? Seria o decâmetro, o hectometro, o hectômetro, o quilômetro, quilômetro, o megametro, megâmetro, o gigametro, gigâmetro e o terametro, terâmetro. E para baixo também, decímetro, que é o decímetro, o centímetro, que é o centímetro, o milímetro, milímetro, e assim por diante. Só lembrando que a língua portuguesa pede que a gente faça a acentuação. Bom, e o que é o tal do movimento uniforme, o movimento uniformemente retilíneo uniforme? Bom, o movimento uniforme é aquele que ele é efetuado sempre com velocidade constante. Então, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, ou seja, não tem aceleração, porque a aceleração é que vai impor uma mudança na velocidade. Então, se não tem aceleração, a velocidade ela é constante, ela não muda, ela é invariável. Então, o móvel, né, qualquer móvel que se desloca, tem um erro de português aqui, está de escola, mas é desloca, numa velocidade constante, com uma trajetória reta, caracterizando o movimento retilíneo e uniforme. Então, movimento uniforme, velocidade constante, e o movimento retilíneo uniforme é o mesmo movimento uniforme, só que feito numa trajetória reta, né, uma trajetória retilínea. Então, aqui, clareando, né, o movimento uniforme é o movimento onde a velocidade é constante, né, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, observa que a velocidade dele é sempre a mesma, não muda. Então, ele vai percorrendo sempre as distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. A equação do movimento uniforme. A equação, a gente vai pegar aquela mesma que eu mostrei lá atrás, velocidade é ΔS sobre ΔT, só que ao invés de usar a velocidade média, eu vou usar só o V, só a velocidade. Porque se a velocidade é constante, ela não muda, então eu vou transformar a velocidade média na velocidade que eu quero utilizar. E vou mudar também a questão do tempo, tá? Como o tempo inicial ele é zero, né? No movimento uniforme, a gente considera que o tempo inicial é zero para determinar a velocidade naquele ponto que a gente precisa. Então, no lugar de t menos t0, eu vou ter somente o t, porque o t0 é zero, tá? Então, peguei aquela fórmula, velocidade é ΔE sobre ΔT, coloquei o t0 igual a zero, ficou só o t, mando o t para cá, ele vem multiplicando, né? O ΔS
é S menos S0, que é igual a V vezes T. Tá? Então, ΔS é igual a V vezes T. O ΔS é S menos S0, que é igual a V vezes T. Se eu passar o S0 lá para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Ele está negativo, ele vem positivo. Aí eu fico que o S é igual a S0 mais VT, que a gente costuma chamar de solvete, né? Equação do movimento uniforme, S é igual a solvete. S é igual a solvete é a equação horária do movimento uniforme. Observe que é uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Tá? Agora, essa reta pode ser crescente ou decrescente, conforme a gente estuda lá na matemática, né, quando a gente trabalha a equação de primeiro grau. Na próxima aula, nós vamos mostrar também a equação de segundo grau, que é quando entra já a velocidade, né, o movimento uniformemente variado, o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a gente já passa de equação do primeiro grau para a equação do segundo grau. Lembra que eu falei do movimento progressivo, né, que é o para a direita, que a velocidade é positiva, o movimento retrógrado para a esquerda, que a velocidade é negativa? Seria mais ou menos isso aqui, o movimento progressivo, o cidadão aqui correndo para a direita, a velocidade dele está no sentido positivo, né, velocidade positiva. Nesse caso, o gráfico, né, a equação de primeiro grau, ela é crescente. Então, a velocidade é crescente. Como a velocidade é constante, ela não vai mudar, né, a reta aqui representa a equação de primeiro grau. Então, nesse caso, o espaço e o tempo, né, conforme o tempo vai passando, o espaço também vai aumentando, ele está em movimento, e a velocidade é constante, positiva, ela vai estar para cima do zero. Não sei qual é o valor dela, mas ela está para cima do zero, porque eu sei que ela é positiva. No movimento retrógrado, eu sei que ele está andando ao contrário, então a velocidade é negativa. A velocidade é constante, ela não muda, porque a aceleração é zero, né? Mas ela está lá para baixo, ela é negativa, não sei o valor, mas ela é negativa. E o gráfico, né, a equação de primeiro grau, vai ser decrescente, né? Porque a velocidade ela é negativa, o fator multiplicador da equação é negativo, então vai ser decrescente. Aqui, alguns outros exemplos, né? Velocidade positiva, o espaço ele vai crescendo com o passar do tempo. Velocidade negativa, o espaço vai decrescendo com o passar do tempo. Velocidade constante, positiva, para esse gráfico crescente, velocidade constante negativa para esse gráfico decrescente. E no caso da aceleração, né, que a aceleração, ela é zero, não existe aceleração no movimento uniforme. Então, qualquer que seja a circunstância, ela vai ser sempre zero. Aqui, só para consolidar, essa aresta, observa que formou um triângulo aqui, né, no gráfico desse movimento uniforme com velocidade positiva. Essa aresta representa o ΔS, né, que é o S menos S0, essa distância aqui é essa aqui, e essa aqui, a outra aresta, é o ΔT, né, o tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ΔS sobre o ΔT, que vai me dar a velocidade. Velocidade, nesse caso que o gráfico é crescente, ela é positiva, né, maior que zero. A aceleração é sempre zero, então vai estar sempre aqui em cima do eixo do tempo. E com a velocidade negativa, né, o movimento retrógrado, o gráfico ele é decrescente. Se ele é decrescente, é porque a velocidade é negativa, então velocidade constante mais negativa. Para finalizar aqui, mais dois exemplos aqui através de gráficos. Lembra que S é igual a S0 mais VT. Então, com esses dados do gráfico, o que, que você tem? Você tem o S0, tá? Tem o S, que é o final, vou pegar esse primeiro trecho aqui, ó. Tá? Primeiro trecho, ele está crescente ou decrescente? Crescente, então aqui a velocidade ela é positiva. Se eu tenho o espaço final, o espaço inicial, e eu tenho o tempo, ó, ele saiu daqui, o tempo era 0, chegou aqui, o tempo era 2. Então, eu tenho o espaço final, espaço inicial e tempo, eu calculo quem? A velocidade.
Se eu aplicar essa fórmula aqui, pegando o espaço final 10, inicial menos 10, mais o v vezes o tempo, que é 2, fazendo os cálculos, eu vou chegar que a velocidade é de 10 metros por segundo. E ela é constante, né? Durante esse primeiro trecho dele aqui, nos primeiros 2 segundos, a velocidade ela foi constante de 10 metros por segundo. Depois a gente observa que do tempo 2 até o tempo 4, o que aconteceu com o espaço? Ele não mudou. Então, nesse período aqui, nesse intervalo, o objeto está parado. Observa que no 2 segundos ele estava na posição 10, no 4 segundos ele continua na posição 10. Então, passaram-se 2 segundos sem ele movimentar, ou seja, a posição dele não mudou, nem para mais, nem para menos. Então, ele está parado. Então, do 2 aqui até o 4, a gente tem a velocidade igual a 0. No outro trecho, do 4 até o 8, observa que a reta está decrescendo, né? O gráfico ele é decrescente, logo a velocidade ela vai ser negativa, aplicando a fórmula aqui do intervalo do 4 até o 8, a gente vai chegar que a velocidade é de menos 5. É só aplicar a fórmula que a gente chega no menos 5. Só substituir, né? Aqui o espaço inicial é 10, o final é menos 10, e o tempo gasto foram 4 segundos. Aplicando a fórmula, a gente vai ter que a velocidade dele é menos 5. E a partir do 8, observa que o espaço não vai mudar mais, né? Ele vai estar parado de novo, logo a velocidade do 8 para frente é 0. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver a aceleração e estudar um pouco sobre o movimento uniformemente variado, né? A velocidade vai mudar agora, porque tem aceleração. A aceleração ela muda a velocidade, ela altera a velocidade. E nós vamos estudar também que a aceleração pode ser no sentido do movimento, fazendo a velocidade aumentar, ou a aceleração pode ser contrária ao movimento, contrária à velocidade, fazendo a velocidade diminuir. E o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Só vai mudar, que a gente estuda aqui como se fosse numa reta. Estudar também os gráficos, né, que vão ser o espaço de segundo grau, a velocidade, que agora aqui nesse estudo nosso ela era constante, com a aceleração ela vai aumentar ou diminuir a velocidade, então passa a ser de primeiro grau para velocidade, e a aceleração vai ser constante. Mas isso a gente vê na próxima aula, tá ok? Bom, se você gostou, para ajudar a gente aí também, ajudar o canal, é importante que você dê o like lá, né? Que você dê o joinha lá, provando, né, que você gostou. O YouTube olha muito isso, tá? Então, não deixe de curtir esse vídeo. E também se inscrever. É importante você se inscrever no canal. O YouTube também olha muito essa questão do número de inscritos no canal da gente. E isso motiva a gente também a continuar esse nosso trabalho. E também, se você quiser ativar o sininho, a importância de ativar o sininho é que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação automaticamente dizendo que tem um vídeo novo para você poder acessar e estudar um pouco mais aí, aprender um pouco mais sobre a física, tá? Então, curtir, inscrever-se e ativar o sininho de notificação. Bom, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.